Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série eu faço comentário sobre o processo criativo de cada uma de minhas obras. Neste capítulo, vamos fazer nossas observações sobre este livro, O Palhaço Está em Greve. O Palhaço Está em Greve foi publicado pela editora Record em 2014, ilustrações de Rafael Nobre, finalista do Prêmio Jabuti de 2015. Vamos falar das circunstâncias do ambiente em que foi escrito O Palhaço Está em Greve. No segundo semestre de 2011, eu fui convidado por um livreiro de Belo Horizonte para fazer uma visita a duas escolas públicas que tinham adotado o meu livro inicial, O Mágico Desinventor. E eu fui até lá e me hospedei num hotel ali no centro de Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte estava uma confusão danada. Era segundo semestre de 2011, foi quando ocorreu uma greve dos trabalhadores que estavam ali fazendo a reforma, do Mineirão para a Copa do Mundo de 2014. Mas havia outras greves em andamento, de forma que o transporte público estava muito complicado, havia uma confusão geral, estava um pouco complicado, por exemplo, sair, e eu acabei ficando no hotel sem o que fazer, não saí ali e fiquei quieto no hotel até o dia seguinte, quando eu iria embora. E nesse intervalo, eu me pus a pensar então sobre aquela confusão toda e aquela pergunta geradora, que ela é muito comum a todos os escritores. O que faltava entrar em greve, com tanta confusão? E minha cabeça ficou ali, imaginando o que faltava entrar em greve, até que surgiu a palavra palhaço. Então veio a elaboração de uma frase, a greve dos palhaços e tal, até que eu cheguei à frase e ao título de uma história, que é O Palhaço Está em Greve. Bom, aconteceu aqui na minha cidade de Passos que um sujeito, uma vez, não satisfeito com uma sentença da justiça, ele simplesmente se acorrentou aqui às grades do fórum, como forma de protesto. E aquilo foi uma imagem muito forte para mim. Então, eu me inspirei nessa forma de protesto para criar aí a situação do palhaço. O Zé Hilário se acorrenta às grades do fórum para fazer seu protesto, e chama a atenção da imprensa. E aí, chegando a imprensa por ali, o jornalista então começa a fazer uma entrevista e se espanta ao saber que aquele sujeito, o Zé Hilário, na verdade é o palhaço Risolito do Circo Nacional. O livro traz uma orelha bastante ilustrativa, ele traz uma resenha muito interessante. Vou ler. As coisas não andam nada bem no Circo Nacional. Apesar da casa cheia, noite após noite, a renda da bilheteria não é repartida de forma justa. Pior, o leão
está cada vez mais faminto. Pelo menos é o que o dono do espetáculo apregoa. Do velho bordão, a gente ganha pouco, mas se diverte, só a primeira parte está valendo. Mas o palhaço Zé Hilário cansou da situação. Afinal, desde que casou com Laconga, a charmosa mulher gorila, e constituiu família, a grana anda muito curta, e não é só ele quem reclama. Ainda que o amestrador de macacos, Darwin, ache que a situação do circo evoluiu, o contorcionista Edmar Apior se desdobra e não vê o dinheiro esticar. Malaquias, o malabarista, está enlouquecido com tantos pratos, copos, contas, tudo ao mesmo tempo agora. Mas o equilibrista Caio Calado garante que é simples, basta manter o olho na balança. O débito não pode ultrapassar o crédito. Já o esquentado cuspidor de fogo lança logo luz ao assunto e avisa. O mágico, ele é que fazia o dinheiro desaparecer, como um coelho na cartola. Mesmo sem grande apoio, Hilário cansou de fazer papel de palhaço e decretou greve. Por melhores salários, melhores condições de trabalho. Ninguém pode viver só de sorriso, certo? Mas uma surpresa promete deixar seu nariz ainda mais vermelho. Sua história ultrapassou a tenda do circo e inflamou a plateia. E agora? O que acontecerá neste picadeiro? Um dos aspectos do livro que é um humor que leva à reflexão sobre nossa realidade de povo brasileiro, está estampada aí nos nomes dos personagens, né, que são bem-humorados por eufonia ou pela raiz da palavra, remetem àquilo que eles fazem, né, e de uma forma sarcástica, eu diria. Leônidas Máximo, Leônidas, Léo, remete a leão. Ele é o domador de feras. Flamínio Tostado, Flamínio, flama, chama, e tostado é aquele que se queima, né? O atirador de facas é Firmino Álvaro, que por eufonia dá aí firme no alvo, né? Edmar Apior é o contorcionista, na verdade remete mais a uma situação nossa, né? Vai de mal a pior. Jacinto Souto, que é o trapezista, a esposa do Risolito, que é o palhaço, né? Que é o nome artístico do José Hilário, ela é chamada de Bígina. Bígina é uma mulher dupla, porque ela é a mulher gorila, uma hora gorila, uma hora é a mulher. O amestrador de macacos é o Darwin, é uma brincadeira, evidentemente. E completando o nosso comentário a respeito dos nomes dos personagens, temos Lucrécio Goldwyn. Lucrécio vem do latim, é aquele que lucra. E Goldwyn vem do germânico, amigo do ouro. Só podia ser o dono do circo. Na criação do texto também é evidente que alguns lugares comuns me trouxeram inspiração, né? Por exemplo, a ideia de circo é um termo que nos remete a algo não muito sério. Se dizemos, aí a Câmara virou um circo, aí o Congresso virou um circo, aí a reunião virou um circo, estamos dizendo que aquilo virou algo não muito sério. O palhaço
também remete, palhaço é termo que nós usamos para uma pessoa que não é séria, para uma pessoa que não vê nada com muita seriedade, né? Então, nós temos aí um palhaço, é aquele que é sempre feito de bobo na nossa concepção, que vai ter a sua epifania, né? Ele, de repente, volta a ser José Hilário, né? Ele perde o papel de palhaço, ele deixa de lado o personagem e fala assim, opa, então é um momento de clareza que ele tem, e ele parte então para entender a sua realidade. Entender a sua realidade. Um outro lugar comum é a questão da figura do mágico, né? O mágico que faz com que as finanças desapareçam, né? Essas mágicas aí que a gente está vendo em todo o país, né? Milhões somem, né? Somem, desaparecem. Existe um mágico tirando soluções da cartola, soluções malignas, na verdade, soluções contra o interesse de todo o circo. A expressão também tirar da cartola, né? Quer dizer, buscar uma solução na cartola é uma expressão comum. Fazer malabarismo, quem já não disse, eu faço malabarismo para dar conta do meu dia a dia, é uma expressão comum. Outra expressão comum ligada a circo é dizer que uma pessoa está na corda bamba. Fulano está na corda bamba, ele está mal se aguentando numa determinada situação, né? E o circo que nós retratamos aí é um circo à moda antiga, e precisava ser aquele circo que ainda tem animais, o que não é comum hoje, não é nem permitido, né? É um circo que tem animais. Então, por quê? Porque eu precisava da figura do leão, porque o leão no Brasil tem todo um significado, né? O leão do imposto de renda e por extensão, aquele que come a parte em nome do governo, deixando os menos favorecidos ainda menos favorecidos ainda, né? Então o leão, além de ter fome, ele tem uma fome injusta. Bom, para finalizar nosso comentário a respeito da história, né, de O Palhaço Está em Greve, temos então uma saga de um sujeito que tem um lampejo, né, de coragem, percebe a sua situação e sai em uma saga de vagão em vagão do circo, percorrendo a burocracia, porque esta é percorrendo as camadas até chegar ao Lucrécio. E lá ele tem uma conversa com o dono do circo, leva até ele as suas agruras, as suas dificuldades, e escuta o discurso do senhor Lucrécio Goldwyn, o que é amigo do ouro, o que lucra. E faz todo sentido, o pior, faz todo sentido para o palhaço, o discurso do Lucrécio, daquele que lucra. Ele explica por que tem que ter o imposto sobre risada, um imposto sobre tombo na corda bamba, um imposto sobre as coisas mais absurdas. E faz todo sentido, vindo de Lucrécio Goldwyn, mas não resolve a vida do pobre José Hilário. É um livro sobre palhaços que acordam.